A eleição de 2026 pode entrar para a história como uma das mais rejeitadas do Brasil. As pesquisas mais recentes mostram um cenário impressionante. Os dois candidatos que lideram a disputa presidencial também lideram a rejeição nacional. Segundo o levantamento da Genial Quest, Lula tem rejeição de 52%, Flávio Bolsonaro aparece com 54%. Ou seja, mais da metade do país afirma que não votaria neles de jeito nenhum. E isso revela algo muito maior do que um simples disputa eleitoral. Revela um Brasil cansado, polarizado, desconfiado e emocionalmente dividido há quase uma década. Mas afinal, por que Lula continua sendo tão rejeitado mesmo após voltar ao poder? E por que Flávio Bolsonaro, mesmo crescendo nas pesquisas, também desperta tanta rejeição? Hoje, vamos analisar os dados, as pesquisas e o que explica o fenômeno político mais preocupante de 2026, a eleição onde os favoritos são também os mais odiados. Fala, tropa do canal Hora Certa! Hoje o assunto é uma das pesquisas mais impressionantes da corrida presidencial. Lula e Flávio Bolsonaro lideram as intenções de votos, mas também lideram a rejeição nacional. Mais da metade dos brasileiros rejeita os dois nomes. Como isso aconteceu? O Brasil desaprendeu a gostar de políticos? Ou a polarização destruiu completamente o debate político? Já deixe seu like, se inscreva no canal e bora entender por que a eleição de 2026 virou uma disputa marcada mais pelo ódio do que pela esperança. Os números divulgados nas últimas semanas assustaram partidos, analistas e o próprio mercado político. As pesquisas mostram um fenômeno raro. Os candidatos mais fortes eleitoralmente também são os mais rejeitados do país. Segundo a pesquisa Quest, Lula tem 52% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 54%. Mesmo altamente rejeitados, os dois seguem liderando cenários de intenção de voto. Pesquisas mais recentes mostram que Lula e Flávio permanecem empatados tecnicamente em vários cenários de segundo turno, e candidatos de centro continuam muito atrás, com dificuldades de passar dos 5 pontos percentuais. O eleitor rejeita os dois, mas também não encontra alternativa forte fora da polarização. É aquela velha história: eu preciso votar nesse que é o único que tem chance, e isso acontece nos dois lados, e é o que de fato alimenta os dois principais candidatos. Ou seja, aquilo que deveria atrapalhar as duas candidaturas certamente é o que as levará para o segundo turno. É cada um se nutrindo da rejeição do seu oponente. 2026 parece cada vez menos uma eleição por preferência e mais uma eleição por rejeição. Lula continua sendo um dos políticos mais populares da história brasileira, mas também um dos mais rejeitados do Brasil. Isso acontece porque Lula virou mais do que um político. Ele virou símbolo de um campo ideológico inteiro. A rejeição em torno do petista se dá principalmente por conta dos desgastes após décadas na política e escândalos históricos de corrupção envolvendo o PT, Lava Jato, antipetismo consolidado desde 2014, polarização com Bolsonaro, críticas sobre inflação, impostos e gastos públicos. Parte da população associa Lula diretamente à corrupção, ao aumento do Estado, ao assistencialismo e à velha política. Outro ponto importante é a fadiga política de Lula, ou seja, o petista, ele chega em 2026 aos 80 anos tentando um quarto mandato. E muitos brasileiros demonstram sensação de desgaste após tantos anos vendo os mesmos nomes disputando o poder. Lula entrou no seu terceiro mandato com uma promessa bem inusitada, que foi a promessa da picanha. Quem não lembra dele falando que o pobre ia voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha? Praticamente 4 anos se passaram e os brasileiros continuam sentindo comida cara, insegurança, perda de poder de compra, dificuldade financeira, e a picanha parece nunca de fato ter chegado. E isso impacta diretamente a popularidade presidencial. A rejeição a Lula talvez não seja somente econômica, seja emocional e histórica. Flávio Bolsonaro cresceu nas pesquisas, mas herdou junto o peso da rejeição ao bolsonarismo. Mesmo com Bolsonaro inelegível, o país continua extremamente dividido sobre tudo que envolve o ex-presidente. A rejeição de Flávio se dá principalmente
principalmente pela associação direta com Jair Bolsonaro, desgaste dos anos Bolsonaro, acusações envolvendo a família Bolsonaro, radicalização da política e rejeição forte entre mulheres e eleitores moderados. Flávio tenta construir uma imagem mais moderada do que a do seu pai, mas enfrenta algumas certas dificuldades, porque o sobrenome Bolsonaro gera apoio extremamente forte, mas também uma rejeição extremamente alta. Parte do eleitorado associa o bolsonarismo à radicalização, ataques institucionais, conflitos políticos e instabilidade democrática. Flávio nunca ocupou o cargo executivo nacional e muitos eleitores questionam: ele possui experiência suficiente para governar o país? Flávio cresceu porque herdou a força do bolsonarismo, mas junto com ele herdou também todo o desgaste acumulado da família Bolsonaro. A política brasileira parece cada vez mais movida por rejeição e medo. Desde 2018, o Brasil entrou em um ciclo permanente de guerra política. A polarização mudou completamente o comportamento eleitoral. Hoje, muitos votam contra o PT, outros votam contra o bolsonarismo e candidatos de centro desaparecem no debate nacional. Plataformas como o TikTok, Instagram, YouTube Shorts e o X, o antigo Twitter, transformaram política em disputa emocional constante. A indignação viraliza, o medo mobiliza, os cortes extremos engajam muito mais. Quem não lembra aí da cadeirada do Datena no Pablo Marçal na disputa para a Prefeitura de São Paulo? E os discursos moderados perdem espaço. O eleitor moderno muitas vezes escolhe menos quem ama e mais quem odeia menos. O Brasil talvez esteja vivendo a primeira eleição nacional em que rejeição pesa mais do que a própria aprovação. As pesquisas mostram um país cansado, dividido e sem confiança plena em nenhum dos favoritos. Mesmo assim, Lula e Flávio continuam liderando porque representam os dois campos políticos mais fortes do Brasil atual. A terceira via continua fraca, candidatos moderados não conseguem mobilização emocional e o eleitor segue dividido entre lulismo e bolsonarismo. Quanto maior a polarização, maior a rejeição dos dois lados. E isso cria um ciclo. Um lado cresce alimentando o medo do outro. O outro responde da mesma forma. E a rejeição continua aumentando nos dois lados. As pesquisas de 2026 revelam talvez o maior sinal de desgaste da democracia brasileira nos últimos anos. O país parece incapaz de produzir lideranças com aprovação ampla. Talvez o maior problema do Brasil hoje não seja escolher entre Lula ou Flávio Bolsonaro. Talvez seja o fato da metade do país já odiar qualquer resultado possível antes mesmo da eleição acontecer. As pesquisas mostram um cenário impressionante. Os dois candidatos mais fortes da eleição também são os mais rejeitados do Brasil. Lula e Flávio Bolsonaro lideram, mas carregam rejeições acima de 50%. E isso revela um país completamente cansado, polarizado, emocionalmente dividido e cada vez mais desconfiado da política. Mas agora comenta aqui embaixo. Você acha que a eleição de 2026 será decidida por aprovação ou por rejeição? E já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, porque essa eleição promete ser uma das mais tensas da história recente brasileira. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fui!